Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Olá, queridos amigos que nos acompanham no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Diálogos. No programa de hoje, nós iremos tratar sobre o assunto Bons Hábitos para Manter a Saúde. Esse assunto que ele faz parte, ele é presente na vida de todo e qualquer ser humano. No programa de hoje, nós iremos compartilhar ideias, discutir sobre o assunto, trazer experiências para juntos, cada vez mais, desenvolver bons hábitos no nosso dia a dia. Porém, antes da gente começar esse bate-papo, que promete muitas informações e conteúdos interessantes, eu peço a vocês que, neste momento, aproveitem para compartilhar este vídeo. Este que é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, compartilhe com seus amigos, conhecidos, mande neste momento para eles e também aproveite este momento, se você ainda não nos segue, aproveite para se inscrever, na verdade, no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, que tem conteúdos toda semana, todos os dias, e eu tenho certeza que ele vai tocar o seu coração. E para a gente começar esse nosso programa, nós temos a grata honra e satisfação de ter aqui um grupo de orientadores que irá tratar este assunto e que, neste momento, eu irei apresentá-los. Então, vamos aos nossos orientadores. Preletora em grau sênior, Valéria Aparecida Batista. Seja bem-vinda. Olá, queridos amigos que nos acompanham nesse instante. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, pelo convite que foi feito. É uma grata oportunidade, alegria de estar com os teus amigos aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, preletora Valéria. Teremos também no nosso time de convidados o preletor em grau master, Luiz Antônio Gomes. Muito obrigado, muito obrigado. Que alegria, que honra, né, poder estar aqui hoje debatendo com os senhores, né, esse tema tão importante, né, dos bons hábitos. Vai rolar muita coisa boa. Muito obrigado. E nossa terceira integrante, uma querida amiga, preletora em grau sênior, Yara Regina Colombo. Muito obrigado, amigos aqui da mesa. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos dialogar. Então já vamos iniciar esse nosso diálogo, batendo um papo bem interessante. E eu vou fazer uma pergunta que, como diria minha mãe, sem rodeios. Vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto. Boa. Então já vamos começar. O professor Masaharu Taniguchi, ele afirma, né, que quando nós compreendemos que o nosso corpo carnal ele é um templo sagrado do nosso espírito, entendemos que é um presente de Deus e que, ao percebermos isso, a gente entende que ele não é feio e ele não envelhece. A gente faz um paralelo, vamos dizer assim, com os dias atuais. Se a gente for olhar os índices, a gente percebe que a melhoridade vem crescendo cada vez mais. Uhum. Os hospitais, eles continuam cheios. E também, infelizmente, a gente percebe que tem muitas pessoas que não saem de casa por estarem em depressão e com fobias. Entendendo essa afirmação e também essa situação que nós estamos vivendo, como lidar e colocar isso, digamos assim, de forma prática na nossa vida, de forma real? Então, para a gente começar, já respondendo essa pergunta, que já começa lá em cima, eu vou passar para o preletor Luiz. Que maravilha, né? Bom, antes de responder, né, a pergunta, eu queria aproveitar e parabenizar a escolha do tema desse programa, né, que vai abordar essas questões assim bem relevantes, como, né, Tiago fez aí a pergunta bastante atual, né? Na verdade, assim, no livro Universo Feminino, né, o capítulo 3, ele é um capítulo que responde muitas perguntas para a gente, né? E aqui no capítulo 3, que é de bem com o corpo,
na minha edição está na página 63, tem um artigo da professora Maria Murakami, muito legal, que ela diz assim, olha, é preciso que todos saibam que tanto a jovialidade como a velhice não está no corpo, mas sim na mente, né? Então, dentro da sua pergunta, Tiago, quando fala, né, dos hospitais, das pessoas com fobias que não querem sair de casa, isso, na verdade, é um cenário, né, que, para a gente que estuda, né, a Seiti-no-ie, a gente lê em todos os livros, praticamente, da Seiti-no-ie, que ensinam isso para a gente, que esse cenário, ele pode ser mudado, né? Pode e deve ser mudado. Então, assim, o que vai fazer com que esse cenário apareça nele determinadas situações é a nossa mente, né? Então, assim, mas independente do que o cenário está mostrando, a gente tem sempre que estar focado na nossa essência, né? Então, assim, se o hospital tem pessoas que estão doentes, mas na essência dessas pessoas que estão lá no hospital, elas já são saudáveis, elas já são, né, pessoas 100% saudáveis. E aí, assim, como que a gente lida com isso? Acho que a ideia seria, assim, a gente criar uma estratégia para que a nossa mente não se conecte com essa vibração de doença, de tristeza, de fobia, né? E aí fazer um trabalho interno, né? E aí cada um fazendo, né, a sua parte no sentido de se manter conectado com Deus, né? E enviando vibrações, porque esse mundo nada mais é do que, né, um mundo de vibrações. E na Sutra Sagrada, ali fala, né? Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e o vosso ambiente. Né? Então, a gente percebe que é um trabalho bastante interno né, das pessoas. Mas é muito legal a gente continuar debatendo essa questão aqui, porque existem muitas pessoas que nos perguntam, né? Ah, vocês falam que a doença não existe, que a morte não existe. Então, a gente vai... Na pegada da Sutra, né? Aquele que acredita ser jovem, logo rejuvenescerá. E aquele que se crê senil, logo envelhecerá. Então, tem a ver com essa forma de reconhecer o mundo que a gente vive, né? Então, assim, Deus criou tudo perfeito. E aqui, nesse plano que tem tempo, que tem espaço... Esse corpo físico, ele sofre o impacto desse plano e daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sente. Então, é natural, se a gente parar para pensar, que às vezes a gente é muito reativo. Puxa vida, a gente é muito reativo diante das coisas que acontecem. O corpo reage a isso também. E aí o corpo adoece. Aí você fica irritado, seu corpo fica cheio de espinha. Por quê? Porque, na verdade, você deixou que este sentimento fizesse parte e acreditou que isso era o melhor para você. Ah, é mentira, preletora, eu não penso. Mas quando alguém pisa no seu pé, qual é a sua forma de reagir diante dessa situação? Né? Então, é algo que a gente planta e a gente colhe ao longo da vida. E aí, com isso, a gente não quer dizer, no ensinamento da Seiti-no-ie, que as pessoas são culpadas por estarem enfermas, por tudo isso. Mas todos nós temos responsabilidade pelo que acontece no nosso corpo, pelo que a gente pensa, e eu gosto sempre de imaginar, né, de dizer, pelo que a gente sente. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Então, se a gente quer viver uma vida boa, vamos ter bons sentimentos, bons pensamentos, proferir boas palavras e agir de forma correta. Agora, o povo não quer, né? Eu quero fazer as coisas... eu quero agir... Assim, eu quero liberar isso, porque é meu corpo, é minha mente, é minha cabeça, eu penso do jeito que eu quiser. Então, seja-te feito conforme a tua fé. Sim. Plantou, colheu. E é legal quando o preletor Tiago ele fala, né, líder da iluminação, que o templo
né? O nosso corpo é um templo sagrado. Né? Para quem está nos ouvindo aí, que é a primeira vez que está vendo Seichonoye, né? Ouvindo falar sobre Seichonoye, o sagrado mestre Masayo Taniguchi, ele fala que o nosso corpo é o templo sagrado. Então, quando a gente sai dessa mente coletiva da humanidade, que fala que nós vamos envelhecer, né? Chegar a morrer e tudo mais, e a Seichonoye fala que isso, né, não faz parte, né, da imagem verdadeira de nós, né, filhos de Deus, ele está falando no lado espiritual. Então, se a gente cuidar desse lado espiritual, essa é a proposta da Seichonoye, né? Que a gente cuide primeiro da nossa mente, tenha bons pensamentos, né? Comece a criar este hábito, né? De bons pensamentos e com a conscientização que nosso corpo é o templo sagrado de Deus. E mesmo que a pessoa esteja doente, mesmo que a pessoa esteja num leito de hospital, a doença não existe, porque Deus não criou a doença. Então E isso é trabalhoso para o amigo que acompanha a gente. Até o Tiago arregala o olho. E quem está chegando agora fala, como assim? Isso. Como assim? A gente precisa ver além da aparência, além do que está expresso. Então, embora pareça existir uma doença ali, como Deus não criou, ela não existe. Se ela se expressou, é porque houve um plantio em algum momento, mas ela não existe. Não existe. Eu me lembro que uma pessoa me perguntou assim, nossa, queria tanto que fulano de tal tivesse partido para o mundo espiritual, não tivesse partido para o mundo espiritual, tivesse se curado. Porque essa pessoa fez muitas orações e tudo mais, e mesmo assim, seu ente querido faleceu. E aí ela falou isso, eu falei, mas quem disse que ele não se curou? Quem disse? E aí ela foi para trás, assim, como assim? Falei, todas as orações, todas as palavras fazem com que o nosso espírito expanda, né, a sua própria consciência, abra a sua forma de entender, amplie a sua forma de entender quem é, o que é o corpo, quem sou eu. Eu sou esse corpo? Não, esse corpo é um templo, uma vestimenta que Deus me deu. Então, quando ele partiu para o mundo espiritual, ouvindo essas mensagens, essas orações, a leitura da Sutra Sagrada, certamente despertou para a verdade num outro plano e vai continuar estudando no plano espiritual palavras mais elevadas e expandindo cada vez mais. Já se libertou desse corpo, né? Isso é que é legal, né? A mente libertar do corpo, que não era o corpo que estava ali doente e tudo, e levar esse pensamento. Então, quando ele, pelas orações e tudo, aconteceu isso comigo também, né? Com o meu marido. E o pessoal, assim, falava assim para mim, que pena, né? A Seichonoye não salvou o seu marido, né? Ele acabou falecendo, né? Mas aí eu falei, não, quem disse que não salvou, né? Eu falei, o importante é que ele foi totalmente consciente da natureza divina dele, né? Que ele não tinha nada daquilo, que tudo era manifestação do corpo, né? Então, exatamente isso que você falou, preletora Yara. Isso é bem interessante, né? Porque a senhora falou muito sobre a questão da mente. A gente, às vezes, tem a impressão que a mente ela não está ligada ao corpo. Uma coisa é o que a gente pensa e uma coisa é o nosso corpo. E a Seichonoye, ela afirma, né? A mente é reflexo do nosso corpo, na verdade. Quer dizer, o corpo é reflexo da nossa mente. E como que essa afirma, como a mente ela interfere de maneira real e presente no nosso corpo? Como que isso acontece no nosso dia a dia, no cotidiano? Como a gente consegue lidar com essa questão a mente, ela interfere e ela, na verdade, ela dita, ela direciona o que de fato o nosso corpo vai sentir, ele vai se desenvolver durante o nosso dia. Ela de fato tem esse poder? No livro Universo Feminino, né, que o preletor Luiz já estava falando, também na página 66, né, preletor, ele fala sobre, assim, nesse capítulo, né, ele fala assim, a maioria das doenças físicas tem origem em algum conflito interno. E esse conflito interno, um dia, encontra uma oportunidade para manifestar-se em forma de corpo carnal doente.
Então, aí que fala que é o reflexo, né, da mente, né? O que manifesta no nosso corpo, primeiro ele foi gerado ali na mente, nos pensamentos, né? E aí é que deu esse resultado, né? Eu costumo falar assim, né? Quando eu estou fazendo palestra, alguma coisa assim, eu falo assim, gente, presta atenção nessa receita. Olha, coloca aí essa receita, que essa receita que vai dar o resultado. Aí, pois não, pretora, aí não sei o que, pretora, eu faço um clima, né? Aí eu falo, ó, pensamento, mais palavras, mais atos, mais hábitos, igual a destino. Aí eu falo assim, né? Então, é a mesma coisa de você fazer um bolo. Você quer fazer um bolo, você está fazendo um bolo ali para o seu netinho, e de repente você fala, ele quer um bolo de chocolate. Você está fazendo, põe os ovos, põe a farinha, põe o óleo, põe a margarina. Aí, de repente, na hora de colocar o chocolate, você coloca fubá. O netinho está lá esperando o bolo sair. O bolo de chocolate. O que que sai? O bolo de fubá. Aonde que errou? Por que que o resultado deu esse, né? Porque eu errei na receita. Então, essa receita, se o meu pensamento não mudar, a minha forma, os meus hábitos, né? O ato, a forma com que eu nunca vou mudar essa situação que hoje eu não estou feliz com ela, né? Então, é fácil? Não. Mudar o destino não é fácil. Essa receita não é fácil, mas se eu seguir ela, começar a mudar meus pensamentos, minhas palavras, os meus atos, os meus hábitos, né? Principalmente hábitos, né? Para esses hábitos bons, com certeza eu vou conseguir interferir positivamente no meu destino. Então, mas o que é interessante a gente voltar a discutir aqui é a questão, no livro A Verdade da Vida, volume 14, que é um livro que eu utilizo muito, né, nas minhas atividades, sempre que possível, o mestre fala que o hábito, ele se forma por conta da repetição. Você vai repetindo, você vai repetindo, quando você menos espera, aquilo virou um hábito, né? Então, aquela pessoa que tem o hábito, por exemplo, de reclamar das coisas, ele faz uma reclamação. Essa primeira reclamação, ok, só que aí vem a segunda, aí vem a terceira. Quando chega um momento na vida dessa pessoa, ela é um poço de insatisfação. Por quê? Porque lá atrás ela pensou uma vez numa insatisfação, né? Então, é importante a gente perceber isso, porque a gente não se dá conta no processo. Quando você vê, está feito, está posto, né? Está desenvolvido. Então, acho que uma dica bastante bacana é a gente policiar, no bom sentido, assim, né? Os nossos pensamentos, como a professora Valéria trouxe, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Você se ouve? Essa seria uma pergunta, né? Ah, é verdade. Você se ouve? Porque às vezes você não percebe o que você disse. Que você tá fazendo, então, né? às vezes, para os meus amigos, que são amigos, né? Eu pergunto, você ouviu o que você acabou de falar? Né? Não, então assim, e a gente pensa que isso, a pessoa vai dizer não, mas é óbvio que eu pensei, que eu ouvi o que eu disse, mas nem sempre, né? E uma coisa muito legal aqui também, no livro que está sendo colocado aqui, na página 64, a professora Marie fala assim, ó, o elemento mais importante para o ser humano se manter jovem sem dúvida, aí eu fiquei pensando, o que será que vem? Né? Que é esse sem dúvida, né? É o sentimento de gratidão. Né? E o segundo, que vem logo na sequência, é a alegria. Né? Então ela fala, pessoas que vivem com a mente alegre, preenchida de sentimento de gratidão, não envelhecem. Olha isso. A gente conhece tantos amigos assim, né? A gente fala, nossa, quando eu crescer, quero ficar assim. 80 e pouco, 90 anos. Vitalidade. Uma vitalidade, o raciocínio, sim, né? Sim. Perfeito, assim. Eu falo, mas nossa. Eu queria trazer uma experiência para vocês, minha,
minha mãe teve muitos filhos, né? Muitos já sabem, a minha mãe teve bastante filhos. Então, assim, na minha família sempre teve criança. A minha sobrinha mais velha é da minha idade. Olha só. E dela para cá nunca parou de nascer criança. Muita. E eu, assim, cresci junto com os meus sobrinhos, brincando com eles, tomando conta deles, e para mim era uma delícia. Quando o Vitor chegou, eu tinha 46 anos, quando eu me tornei pai. Rapaz! Aí, quando o Vitor falava assim, papai, vamos brincar? Eu dizia, vamos, mas só eu sei, assim, né? O quanto que eu tinha que me esforçar para... o que eu quero dizer com isso? O meu espírito sempre foi jovem, sempre foi muito, né, jovial, assim, mas aí eu senti o peso, entre aspas, assim, né, da minha idade, porque eu já não conseguia brincar com o Vitor como eu brincava com os meus sobrinhos, né? E tá tudo bem, assim, né? Mas para a gente perceber aquilo que a preletora Yara trouxe na sua primeira fala, né? De que é verdade mesmo, né? Que uma pessoa que tem 15 anos, ela tem, né? Ela tem muito mais dinamismo, né? Do que uma pessoa que já está com... Eu hoje estou com 63 anos, né? Então... Mas a gente tem que lembrar também de uma coisa. Sim. Tem pessoas de 15 anos que têm uma forma de ver o mundo que é uma forma envelhecida. Que preguiça, né? Tudo tem preguiça. E é interessante isso, porque, de novo, volta ao que o preletor falou, o que a gente está falando aqui, que é essa mente, a forma como a gente se enxerga, porque a gente também conhece pessoas mais experientes, de mais idade, que... outro dia eu estava vendo nas mídias sociais a senhora que gostou dos exercícios e faz exercícios físicos e levanta peso. E gente, quando ela começou, era uma senhora obesa. E hoje já já tem seguidores e tal, e ela faz todos os exercícios. De fato, a mente precede os fatos. Ela olhou, falou, preciso me cuidar. Talvez porque quisesse brincar com os netinhos. Sim, sim. E talvez porque pensasse, nossa, essa vida é tão boa, eu quero aproveitar mais. Porque aqui é uma oportunidade de eu ser feliz também. E aí tomou decisões. É por isso que eu vou também trazer um exemplo pessoal. Há um tempo atrás, assim, há semanas, eu estava vivendo um processo de mudanças. Mudanças no meu trabalho, mudanças de casa, carrega caixa e faz um monte de coisas assim. E como eu estava mudando no meu trabalho, os meus colegas perguntavam assim, nossa, Yara, e aí, como é que você tá? E eu respondia, tô confusa. Porque tinha mudança da casa, mudança do trabalho, um monte de coisa mudando, e eu estava tentando entender tudo. De fato, era isso que estava acontecendo. Minha cabeça ainda estava se organizando. Mas, gente, eu falo, cada um que me perguntava, eu respondia, tô confusa. Tô confusa. Aí um dia eu fui para casa e eu pensei, tô confusa. E aí eu falei, mas por que eu tô tão confusa? Porque eu tô falando, eu mesma cheguei a essa conclusão. Eu tô afirmando tanto, tô confusa, e isso está se manifestando no meu cotidiano. Eu não conseguia entender direito o meu novo trabalho, não conseguia terminar direito o meu trabalho anterior, não conseguia organizar direito as coisas que eu estava fazendo, então eu decretei. A partir de agora eu não respondo mais, estou confusa, isso não existe. Eu estou feliz com as novas oportunidades que a vida está me dando. Muito obrigado. Porque eu estava percebendo, inclusive, que respondendo que eu estava confusa, eu estava ficando mais cansada, porque eu não conseguia organizar mentalmente nem fisicamente o que eu tinha que fazer. E aí, eu vou falar, é uma virada de chave, mas que é imediato o resultado. Imediato resultado. É por isso que, assim, o leitor estava falando, eu trouxe aqui o A Verdade, volume 2, que é um livro de ensinamento básico. Se o amigo que está em casa quer uma receitinha, o leitor já trouxe uma receita de bolo, aqui na página 31, capítulo Partida para uma Nova Vida. O professor Masaharu Taniguchi diz que nós devemos abençoar diariamente o nosso corpo carnal, mentalizando: você é corpo de Deus, é sempre saudável, cumpre plenamente a sua função
e eu lhe agradeço. Ai, que lindo. Está aqui a gratidão, está aqui o reconhecimento. E aí ele diz, você pode fazer isso com as mãos justapostas, em posição de oração, mas você pode também, enquanto estiver saindo do banho, por exemplo, mentalizar. Você é corpo de Deus, é sempre saudável, cumpre sempre a sua função plenamente. Eu lhe agradeço. Isso faz com que a nossa mente se amplie e passe a reconhecer que esse corpo é corpo de Deus. E aí, diferentemente daquela que respondia, estou confusa, se você mentaliza, você é corpo de Deus, é saudável, cumpre plenamente as suas funções, eu lhe agradeço, naturalmente isso se manifesta na vida, né? Mas olha só, voltando na questão da mente, o que também é bem importante a gente refletir, o quanto a nossa mente também interfere no outro. Eu tive uma vez um aluno, segundo ano do ensino fundamental, ele tinha 8 anos. Primeiro dia de aula, o menino chegou mal-humorado. Falei, primeiro dia de aula. Segundo dia, ele chegou mal-humorado. Terceiro dia, ele chegou mal-humorado. Primeira semana, todos os dias mal-humorado. E eu pensava, gente, não é uma criança de 8 anos todos os dias chegar mal-humorado na escola. Bom, e eu fui lidando com a situação, né? Até que chegou a primeira reunião com os pais. Quando eu conheci a mãe dele, eu matei a charada. Eu falei, tá aí, por que o menino é mal-humorado? Aí, o que eu fiz? Eu falei, mãe, quando terminar a reunião, você fica um pouquinho só para conversar comigo em particular? Eu falei, sim. Aí eu expliquei para ela, mãe, não é assim, ó, um dia você acordar mal-humorado, ok, agora o seu filho, ele está sendo influenciado pelo seu mau humor. E aí, assim, eu dei algumas práticas, né, para ela da Seitianoye, mas assim, tanto ela como o menino, como a preletoriara falou, numa virada de chave, ele passou a ser outra criança. Por quê? Porque a mãe mudou a mente dela, né? Então, ver como isso influencia assim, a nossa postura mental, a nossa atitude mental, o quanto... Às vezes você fala, meu Deus, eu não sou assim, por que eu estou assim? E aí você vai observar, é o ambiente que está te influenciando. E aí você traz para você e fala, então agora eu vou mudar também aqui para poder impactar esse ambiente de outra forma, para evitar... Não é culpa minha, é dele. Então, a gente também tem essa autonomia. Sim. E quando o preletor traz para a mãe, né, que na época era preletor, mas era o professor, né, uma figura importante, e ela ouve, nossa, é verdade, se o professor do meu filho está falando isso, com amor eu vou atender o professor. E é o amor ali para querer fazer com que as coisas fiquem melhores, é que a gente tem condições de agir de forma determinada. Então, se a gente se ama, ama o próximo, ama as pessoas à nossa volta, a gente tem condições. Isso é muito interessante, né? Porque a gente trouxe muitos exemplos sobre mudanças de hábitos, mudanças de visões, de frases. Isso está muito interligado com algo que vem de nós. A gente determinou que nós iremos mudar. Mas todos os exemplos que nós trouxemos, houve um estímulo externo, né? Houve uma percepção de algo ao externo, ou que alguém falou, ou que alguém disse. E hoje em dia, a gente está muito ligado às telas, né? As telas, elas se tornam... Qualquer dúvida que a gente vai no celular e procura. E hoje existem inúmeras formas de buscar. E aí a gente, nas redes sociais, falando de hábitos, digamos assim, de saúde, tem muitos influenciadores que trazem dicas e de formas com muita propriedade. E eu falo muito por mim. Eu sempre quis ser uma pessoa de ter hábitos esportivos. Eu sempre quis. Sempre eu queria, sempre eu tive essa vontade. Mas eu começava e parava. Começava 3 meses, parava. Eu sempre falava que a minha data de validade era no máximo 4 meses. E era batata. Dava 4 meses e falava, não vai dar para continuar. E isso foi durante muito tempo. E aí tava nessa alta de seguidores, de influenciadores dando dicas, e eu acompanhava e eu salvava. Só que eu só salvava. E achava muito interessante. Nossa, que legal, vou fazer. Só ficava no vou fazer e nunca fazia. Mas aí chegou uma hora que eu pensava, eu acho que não é para mim. Eu acho que isso não é para mim. Até um dia que eu comecei a acompanhar a preletoriara.
E a produtora, ela começou a postar os desafios das atividades físicas que ela estava fazendo no dia a dia. E eu comecei e como era uma pessoa próxima, eu pensei, é só começar. Por que não posso começar? E aí eu comecei e eu fui pegando gosto. Eu contei toda essa história pra gente trazer aqui como nós termos disciplina e não desistir. Porque disciplina a gente começa, igual o Pletor Luiz foi falando, na questão do hábito, né? Isso se torna recorrente. Mas pode acontecer da gente desistir. Então, como ter a disciplina, não desistir e decidir a continuar? Essa questão da decisão. Como no nosso dia a dia, essas mudanças de hábitos podem ser algo mais recorrentes? Então, assim, olha, eu penso, Thiago, né, leitoras, que enquanto não faz sentido para a pessoa, ela não percebe assim, olha, a importância daquilo. Você traz uma questão bem interessante, que hoje, aos 63 anos, eu não tenho mais opção, eu faço atividade física. E aí, assim, eu faço porque eu gosto? Não, eu faço porque eu preciso. Porque o meu organismo sente falta disso. Então, assim, essa questão, né, da disciplina, bom, primeiro que, né, quem dá um banho de exemplo, assim, né, de disciplina são os orientais, né? A gente aprende muito isso com eles, né? Então, a questão da disciplina é importante que a gente entenda não só se eu gosto ou se eu não gosto, porque se eu for pelo gosto ou não gosto, eu não vou, simplesmente. Por que eu preciso disso? Qual é o benefício disso, né? Então, assim, quando a gente consegue perceber o benefício que tem por trás, ajuda a avançar, né? Agora, tem uma outra questão bastante importante também, que assim, eu sempre fiz muitas reflexões na minha vida, né? Então, eu acho que a gente tem que ter também esse hábito, né? Que a gente está falando aqui de bons hábitos, o hábito da reflexão. Por exemplo, você vai dormir, como foi seu dia hoje? O que você fez no dia de hoje que você poderia ter feito diferente? Porque amanhã é um novo dia, é um novo capítulo, né? Então, a gente fica, às vezes, né, tem muitas pessoas que ficam muito presas às pessoas e às situações e não traz isso para ela. Ah, eu vou fazer porque todo mundo vai achar bonito, ou eu vou fazer porque todo mundo faz. Não, não é porque todo mundo faz, né? Então, acho que entender um pouco essas questões nesse passo a passo é ir com calma, é não se atropelar, né? Porque, como você disse, né, Thiago? Eu comecei e parei. Olhando por um lado bom que você parou, porque vai continuar uma coisa que não está te dando satisfação, não é? Claro. Agora, a gente pode trazer também aqui uma dica que intensifique meditação, a meditação Shinsokan, que a gente utiliza muito aqui na Seichonoye, né? Intensifique algumas paradas de reflexões, né? Então, peraí, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu pensar um pouquinho, né? E nessas pequenas pausas, nessas reflexões, só o cuidado que tem que ter é para não cair naquilo que a Pletora Yara estava trazendo, que é da culpa, né? Não é reflexão para te colocar no lugar de culpado, mas é uma reflexão para você avançar cada vez mais, né? Então, quando você, na educação, tem um movimento que eu gosto muito, que é a ação, reflexão e ação. Ação, reflexão e ação, né? Então, nesse movimento, você vê onde você está avançando, onde você já avançou e muitas vezes você não se dá conta, né? É interessante parar para pensar. Acho muito legal. Eu lembro que o Thiago veio conversar comigo. Yara, como que foi? Isso é interessante. De você ter o processo do autoconhecimento. Eu quero entender, quero me entender, talvez a partir da experiência do outro, né? Também comecei e parei várias vezes, e naquela ocasião eu lembro que eu comentei uma coisa que é muito simbólica. Eu me lembro que quando eu voltei a praticar atividade física, eu estava fazendo bicicleta, e aí eu pensava, por que eu parei de fazer isso? Cara, eu me lembro desse dia como se fosse hoje.
por que eu parei de fazer isso? Eu gosto tanto disso, isso é tão bom para mim, eu me sinto tão bem aqui. E aí eu pensei, por que eu parei? O que me fez desistir? Eu não conseguia me lembrar, foi o tempo, foi a agenda, né? O corre-corre do dia, não conseguia encaixar, foi uma questão financeira, não tinha recurso para pagar a academia, não lembrava, acho que não foi nada disso, só parei, não fui. E aí a gente deixa de fazer, a gente toma decisões e quando a gente toma decisões, a gente assume responsabilidade. O professor Katsumi Tokuhisa fala isso no Todos Podem Ter Sucesso. Decisão é assumir uma responsabilidade. Não é culpa, mas é uma responsabilidade. Sim. É uma responsabilidade. Responsabilidade por cuidar melhor de mim, por entender que aquilo é bom, por entender que aquilo vai me trazer um resultado que é um resultado que eu quero. E quem vai fazer por mim? Ninguém. Então, sou eu que tenho que assumir a responsabilidade por ser aqui um digno filho de Deus e cuidar, no caso do corpo físico, né, que a gente está falando, de cuidar desse templo de Deus. Eu não posso falar, Luiz, por favor, vai lá e pedala. Por mim. Por mim. Eu sei que o preletor Luiz adora pedalar, né? E ele é muito bom, vai com o filho dele, participa de passeios e tudo mais. Mas o que ele fizer por ele, eu não posso, me entrega aí o chip que eu vou colocar aqui, não vai. É verdade. Então, essa reflexão que o preletor Luiz está trazendo, nós somos responsáveis pelo templo e o presente de Deus, né? Que ele foi dado para nós através dos nossos pais. Então, quando a gente olha com olhar de gratidão e a gente sabe, nossa, eu gosto de cuidar desse corpo, então eu vou me alimentar bem. Eu gosto de cuidar do templo de Deus, então eu vou exercitar o meu corpo. Nossa, eu quero estar melhor fisicamente para poder fazer atividades, sei lá, físicas ou para poder fazer uma caminhada. Então, eu tenho que estar preparado fisicamente para isso. Vou me exercitar. Disciplina exige atitude e exige movimento. Movimento não é só intelectual, Sim. É ação também. Porque o planejar, vou lá no clube, me matricular e ver como é que é. Amanhã à tarde. Amanhã à tarde eu fui? Aí fica a reflexão. Muitos de nós deixamos e não vamos e não fazemos. Vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Minhas filhas estão participando de uma corrida que se chama 4 Estações, são 4 corridas ao longo do ano, e minha filha mais nova participou ano passado, e aí todas falaram, vamos. E aí saiu a inscrição da primeira rodada, e elas colocaram no grupo da família, e aí, gente, vamos. E aí minha filha falou, e aí, mãe? Silêncio, né? Porque ir para academia ou pedalar, talvez seja uma coisa que eu gosto, mas esse desafio, às vezes, a gente também tem que se colocar. Eu falei, filha, pode me inscrever. Beleza, estou inscrita. Estou preparada? Estou preparada porque é isso, a gente tem que se cuidar e colocar no dia a dia as práticas que a gente tem que fazer, espirituais, mentais e físicas. Aí ontem eu estava ajudando uma amiga a preparar uma atividade, minha filha apareceu, você está pronta? Falei, pronta? Para quê? Ela falou, nós não vamos treinar? Vamos lá correr no Parque Ibirapuera hoje, você precisa treinar. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Então, às vezes, a gente vê um amigo que está precisando de um apoio, a gente se coloca. Eu fiquei muito feliz que ela me chamou, porque talvez eu, por mim, eu fosse fazer os 5 quilômetros caminhando, ia dar certo, tudo bem. Mas ela quer me incentivar a exteriorizar o melhor de mim. Então, se a gente puder ser essa pessoa na vida do nosso amigo, de incentivá-lo a exteriorizar o que há de melhor nele, uma boa palavra, um bom convite, um incentivo presente é fundamental. É ser Deus
na vida do amigo. Isso é extraordinário. Fui correr, gente. Corri 5 quilômetros ontem. Parabéns, leitora Yara. No livro 51 Consultas Femininas, né, da Sagrada Irmã Professora Teruko Taniguchi, ela, na página 193, ela tem um artigo aqui que fala como promover a saúde. E tem uma pessoa que faz uma pergunta para ela, para a professora Teruko. E a pergunta dela é: dedicando-me ao treinamento espiritual, conseguirei ser saudável sem praticar exercícios físicos? Essa foi a pergunta. Então, ela fala que aconteceu isso, dela começar a fazer, por exemplo, né? Ela foi para Seitinoye querendo engravidar, porque falaram para ela que lá na Seitinoye, né? Então, ela disse que daí ela começou a frequentar a Seitinoye, participar da Seitinoye, e ela disse que à noite o sono dominava ela não conseguia continuar lendo a verdade da vida, né? Ela disse que de manhã cedo, se ela acordava muito cedo para praticar a meditação Shinsokan, ela disse que daí ela ficava o resto do dia cansada. Ela sentia sono no meio do dia, né? Então, ela falou assim, eu acordava às 5h10 da manhã, só que daí o meu dia não rendia, né? Então, na hora que eu comecei a praticar, colocaram lá que eu tinha um momento lá que poderia fazer 5h10 da manhã. Eu fui com essa turma que podia fazer 5h10 da manhã. Mas não durei muito tempo. Já desisti também, né? Que ele disse que tinha vizinha que levava. Aí ela falou assim, né? No começo, eu me senti muito bem. Quando eu chegava em casa, que eu tinha praticado a meditação, eu me sentia muito bem. Mas depois, né? Lendo os livros, tudo. Mas logo eu desanimava, né? Então, aí ela fala que tinha esse problema de disciplina, né? E como que ela faria, então, para ela ter uma disciplina? Para praticar os ensinamentos de Seitinoye, e a gente vê muito isso. As pessoas começam a praticar meditação Shinsokan, depois desiste. Quando está começando a criar o hábito, que nem o preletor Luiz falou, já desiste, né? Aí falha hoje, falha amanhã, falha depois. Quando você vê, você já falhou 1 mês, 6 meses, né? Aí só quando tem alguma situação, volta de novo, né? E aí a resposta da professora Teruko Taniguchi, né? Ela é um pouco é um pouco firme, né, gente? Ela é um pouco firme. Isso é natural da professora Teruko. Quando você lê os livros dela, você vai sentir o amor, mas ao mesmo tempo, né? Aquele, né? A firmeza dela. Então ela fala, né? Você se tornou adepta porque soube que uma senhora conseguiu engravidar graças ao ensinamento de Seitinoye. Mas qual teria sido a mudança mental que ocorreu nessa senhora para ela ter conseguido engravidar? De que maneira ela teria colocado em prática os ensinamentos no seu dia a dia? Tenho certeza de que ela passou por uma grande mudança mental depois que ouviu os ensinamentos e mudou sua postura de vida, ou seja, o seu modo de viver. Então, com certeza, ela se esforçou muito em praticar os ensinamentos. Você também conseguirá melhorar o seu destino se esforçar realmente em praticar os ensinamentos. Entretanto, você mima a si mesma e é transigente demais com suas próprias fraquezas. E não se dispõe a acordar cedo para ler os livros né, e dominar o sono e o cansaço. Não se empenha realmente na busca da verdade. É aí que eu falo que realmente ela é firme, entendeu? Que ela fala, assim não é possível conseguir o aperfeiçoamento espiritual. Toda pessoa colhe resultado condizente com seus atos. Em vez de se sujeitar às exigências do corpo, acorde cedo para praticar a meditação Shinsokan matinal ou a leitura dos livros sagrados, acreditando firmemente, estou praticando com convicção e não ficarei cansada. É preciso vencer o corpo carnal preguiçoso, não interrompendo a meditação, mesmo que sinta sono ou cansaço. Né? Então, isso é válido, né, para
para toda a questão da nossa vida, né? Para todas as nossas disciplinas que nós temos que ter em relação a todas as coisas. A boas palavras, a que nem o preletor Luiz falou, né? Será que eu estou, né, fazer uma reflexão? Será que eu estou me dirigindo às pessoas? Será que eu estou fazendo isso? Será que né, eu preciso me posicionar assim? Eu preciso andar assim? Eu preciso... E isso vai fazendo toda a diferença. Então, eu achei muito interessante essa resposta. É certo? uma resposta extraordinária, na verdade. Ter- O Tiago falou a respeito das mídias sociais. Quantas vezes a gente não investe tempo e a gente é mobilizado? Nossa, que legal isso que essa pessoa está fazendo. Você falou dos exercícios. Às vezes a gente vê coisas com relação à prosperidade, com relação a hábitos alimentares, com relação à saúde. Sendo pessoas, é claro que a gente vai fazer um filtro de boas informações. Vamos colocar aqui essa fala num cenário em que a gente está filtrando, acompanhar boas pessoas, bons profissionais, conteúdos corretos. Quanto desse conteúdo a gente coloca em prática? Ou passa a ser tão somente informativo para nós e parte do conteúdo para uma roda de conversa? Né? Eu vivi uma experiência em que eu estava realmente com a minha mente bastante anuviada, cheia de nuvens, e orientada por um preletor da Seitonê, porque fui buscar essa orientação. Ele falou, você precisa mentalizar, olhar mais para você, autoelogiar-se, afirmar para você mesma quem você é. E eu adoro fazer diário de elogio, é maravilhoso. Eu falei, então, vou fazer um diário de autoelogio, maravilhoso. E tendo visto uma técnica num desses reels que a gente vê, falei, quer saber? Vamos colocar em prática essa estratégia. Então, todos os dias eu escrevia daquela forma. Eu coloquei uns números lá para mim, todo dia, 49 vezes, enfim. Foi uma coisa que eu inventei, inspirada em algo que eu vi de um profissional e que eu já tinha lido na literatura da Seiichi Noye. Mas eu precisava, de novo, daquele incentivo para falar, você pode, então para de se mimar. Ele não falou assim, mas falou, onde você aprendeu isso? Foi a mesma coisa. E essa disciplina do todos os dias, seguir aquilo que a gente aprendeu, nossa, reconecta a gente com a nossa essência de uma forma tão plena, tão verdadeira, que eu comecei a praticar na mente aquilo. Eu levantei da minha mesa e levantei de onde eu estava, conversando com o preletor e fui para a minha mesa, eu recebi a primeira resposta positiva do problema que eu estava resolvendo. Então, a primeira solução começou aí, num movimento de praticar. Então, a gente vê conteúdos bons, lê a literatura da Seiichi Noye, pratica. Aprendeu uma oração, coloca no seu dia a dia essa oração. De novo, a gente gosta. Valéria, você vai lá na Seiichi Noye? Faz oração para mim. A Valéria vai fazer, tá tudo bem. Mas e eu? O que eu vou fazer por mim? A minha responsabilidade está onde? Né? Perfeito. Verdade. Então, no livro A Verdade da Vida, volume 14, né, que é aquele livro que eu comentei que eu gosto muito, o mestre fala da importância do equilíbrio físico e mental. Então, assim, há pessoas que, claro, gostam muito mais de atividades físicas e outras de atividades mentais. Então, ele fala que o correto é a gente fazer um equilíbrio entre essas duas coisas e perceber o benefício que isso traz. Por exemplo, a atividade física vai trazer benefício para o físico. A atividade mental vai trazer benefício para o nosso espírito. Então, porque... voltando naquilo que a gente falou, não é o que eu gosto, mas é aquilo que é preciso, né? Um cuidado bastante grande também é com a procrastinação, né? Eu não posso procrastinar? Não, mas eu também não posso neurotizar. Aí volta na questão do equilíbrio, né? Não posso procrastinar, mas eu também tenho que tomar um cuidado para não neurotizar, de fazer com que aquilo, né, vire uma coisa. Também no livro A Verdade da Vida, volume 14, o mestre ensina para a gente como que ele se autocurava de dor de cabeça, por exemplo. Então, ele escreve, está lá no livro, tá, gente?
Então ele fala assim, o que é a dor de cabeça? É o sangue que está preso na cabeça e não circula, por isso que lateja, né? A cabeça, quando está latejando, é o excesso de sangue acumulado ali no cérebro. Então ele ensina a gente a fazer uma mentalização simplesinha assim, sabe? Sou dono desse corpo, né? Ele não tem outra opção a não ser me obedecer, e nesse momento o sangue já está circulando, a dor já passou e está tudo bem, né? E aí eu fiquei pensando, quando ele fala da dor de cabeça, eu fiquei pensando, nossa, é mesmo, né? As mulheres que têm cólica menstrual, né? Então, é o mesmo processo, é conversar com o útero, é conversar com o sangue, é fazer com que... É algo natural da mulher, né? Então, se é natural, ele também pode ser, né? Perfeito. De fácil, ali, né? Dominado pelo poder da mente. Então, e é isso, tanto o físico como a mente, ele necessita de uma comanda. Sim. Aí, quando você deixa a comanda, ele segue naturalmente o fluxo. Mas isso é muito interessante, né? Quando eu decidi fazer a atividade física, que eu engrenei, é muito o que o senhor falou. A gente entra na neura, né? Sim. Então a gente quer fazer todos os dias, 3 horas por dia, reeducação alimentar, beber 4 litros de água, não bebia nada e quer beber 4 litros. Então a gente quer começar tudo de uma vez, e aí fica nessa neura. E nisso de olhar as redes sociais, de ver dicas, e aí um consultor falou, aí que tá o problema. Porque você quer sair do 0 pro 80 de um dia pra noite. Então, a probabilidade de acontecer uma desistência é grande, porque o seu corpo mudou drasticamente. E não houve o tempo dele se preparar, que é o que a pretoriana está fazendo. Ela vai correr 5 km, ela está se preparando. Então, ela está treinando para isso. Então, ele fala que tem que ser gradativo, mas tem que ter comando e meta. Então, eu vou fazer atividade física 3 vezes por semana, minha meta é fazer 5. Mas eu vou começar 3 vezes por semana nos primeiros 3 meses. Deu 3 meses, agora eu vou começar 4, e aí eu vou 5, e aí o seu corpo vai se acostumando. É igual levantamento de peso, né? Isso, é gradativo. Você começa também, né? Vai até você falar, nossa, já tô perfeito, mas você começa a tentar levantar 80 quilos, você não estava nem 5, é gradativo. Então essa é a questão da graça do hábito, de novos hábitos, né? Quando a Pletoriara falou da gente assim, buscar conselhos, buscar pessoas que são experientes. Um amigo meu, a filha dele cresceu dizendo que ia ser engenheira ambiental. Quando chegou perto do vestibular, ele percebeu, ela não tem noção do que faz um engenheiro ambiental. E nós temos um amigo que é engenheiro ambiental. E aí ele marcou com esse nosso amigo para ela conversar com ele. Ficaram uma tarde inteirinha conversando. Quando eles terminaram de conversar, ele assim, e aí, filha? Papai, não tem nada a ver comigo. Porque ela realmente não tinha noção do que fazia um engenheiro ambiental, né? Então, acho que essa é uma dica bem legal também, como a Pletoriara trouxe, e a gente reforça aqui, né? Busque pessoas que são experientes, que são especialistas, para trazer dicas da maneira como eu estou fazendo, está correto, não está correto, né? Então, acho que... E pessoas que pensam como a gente, assim, a gente aqui na Seitoneia tem uma forma de ver o mundo. A gente entende que só existe Deus e a imagem verdadeira, que nós somos filhos de Deus, que eu e o outro somos um. E quando a gente está aqui dentro desse universo e a gente tem essa forma de ver, a gente vai trocando com as pessoas, a gente não vai mudar essa nossa base. Essa nossa base é a mesma, ela é sólida. A gente vai simplesmente escolher o caminho que a gente vai seguir para a gente exteriorizar esse melhor. É passo a passo, sem pressa, mas sem pausa. E se eventualmente a gente pausou, desistir, a gente pausou, tá tudo bem também. Começa novamente, tá tudo bem. Vou começar de novo. Isso. Passo a passo, sem pressa e sem pausa. E aí a gente vai seguindo, sentindo essa força de Deus dentro de nós. Perfeito. Isso é muito interessante, essas dicas que a gente vai tendo, que a gente vai colocando no nosso dia a dia e a gente vai vendo, não é que dá certo? Não é que funciona? E a gente vai tendo esses estímulos, né? E durante todo o nosso bate-papo, a gente falou muito sobre a questão do corpo, né? O quanto o corpo carnal, enquanto ele é importante, a gente precisa ter os cuidados necessários para ter uma boa saúde, para ter bons hábitos, mas de fato, qual que é o sentido do corpo?
Vamos fazer uma pergunta bem filosófica. Qual que é o sentido do corpo, entendendo que nós somos um ser espiritual? Qual é o sentido dele na nossa vida e nesse mundo fenômeno que a gente vive de tempo e espaço? Bem, nós viemos a este mundo para a nossa evolução, né? Aquilo que a gente não conseguiu, de alguma maneira, em outras vidas, né? Concluir, a gente retorna a esse mundo no processo da evolução. E é claro que para a gente chegar a este mundo e dar continuidade na nossa evolução, a gente precisa desse corpo, né? Não tem como você reencarnar sem a presença desse corpo, né? Então, eu penso assim, que o real sentido desse corpo é proporcionar para a gente a continuidade dessa experiência, dessa evolução, né? Então, eu mesmo não conhecia a Seitinoye pequenininho, né? Eu já era adulto. Então, quando eu conheci a Seitinoye, eu pensei, meu Deus, como eu maltratei esse corpo antes de conhecer o ensinamento que fala que ele é um presente de Deus, né? Como está posto aqui. Então, eu penso que um dos reais sentidos, né? Que acho que não é um só, né? Mas acho que um deles é esse, a gente entender que da mesma maneira que você, para sair da sua casa e ir até um lugar onde você quer ir, você precisa do seu carro. Você não vai fechar o olho e abrir o olho e já está lá. Então, esse corpo, ele é essa ferramenta que a gente precisa, né? Da evolução, do crescimento espiritual, né? E, claro, cuidando muito bem desse corpo, a gente vai ter um corpo saudável. E aqui, olha que legal. Também aqui no livro fala assim, olha, no livro Universo Feminino, né? O princípio fundamental da cura divina é o amor, porque Deus é o amor, né? Então, é isso, a gente cuidar muito bem desse corpo, não é ser narcisista, né? Não é extrapolar, mas é cuidar dele com amor, cuidar com zelo, porque ele é a nossa condição de evolução, para mim. Quando a gente ganha um presente, a gente fica feliz, né? E Deus deu esse corpo de presente para nós, porque através dele, com as suas diferenças, nós estamos aqui numa mesa em 4 pessoas, aqui no estúdio há outros amigos, nenhum de nós é igual. Sim. Nenhum de nós, nem irmãos gêmeos nem idênticos são idênticos, né? Por quê? Porque no auge da sabedoria de Deus, nós somos flores do jardim, que temos a nossa individualidade, e através dessa individualidade que nós viemos florir o mundo em que vivemos e trazer beleza, trazer harmonia, trazer paz para o mundo em que a gente vive. Então, é através desse corpo que a gente vai poder expressar Deus. Então, se a gente quer ter bons hábitos para manter a nossa saúde, a gente precisa reconhecer que através desse corpo é que a gente vai poder transmitir a sabedoria e o amor de Deus num abraço, num olhar afetuoso, numa gentileza, numa ação empática. É assim que a gente transmite Deus, e essa é a importância desse presente que Deus deu, que a gente não ganha um presente e joga de lado, né? A gente aprendeu isso com os nossos pais desde pequenos. A gente ganha esse presente, cuida dele, agradece, perfeito, agradece e trata com zelo, com amor. E se precisar, se quebrou um negocinho, não tem problema. A gente vai lá e ajeita, e chega um momento em que ele cumpriu a sua função e aí ele não vai precisar mais estar aqui. Mas enquanto ele estiver aqui, enquanto nós estivermos usufruindo desse presente de Deus, ele deve ser o canal por onde se expressa o amor de Deus Pai Criador. E aqui no livro, Universo Feminino, né, na página 75, ele fala qual o real sentido do corpo, né? Aí faz essa pergunta que o Tiago fez. E ele fala, né, assim, um trecho aqui que fala: a Seitinoye ensina que a matéria é originariamente inexistente. Portanto, o corpo também é inexistente. Porém,
Porém, o fato da matéria não ter existência verdadeira não significa que se deve tratá-lo com desprezo. Né? Entendendo mais a fundo o ensinamento de que a matéria não existe, compreende-se outra verdade, a de que por trás da matéria existe a vida de Deus. Portanto, uma cadeira não é apenas um objeto material, né? Ela é a expressão da vida de Deus. O corpo do ser humano não é apenas um aglomerado de matéria, ele é a expressão da vida de Deus. Por isso, o importante é ter gratidão ao próprio corpo e tratá-lo com reverência. Não, isso é muito interessante, né? Essa questão de ter o conhecimento de o nosso corpo, o quanto ele é importante e o quanto ele deve ser cuidado, por mais que sejamos espírito. Sim. E nós estamos interligados, nós não estamos separados. É o corpo, é a mente, é o espírito. Tudo isso faz parte do nosso ser. A gente vai caminhando para o final do nosso programa. Já está acabando. Meu Deus do céu, quando muito rapidinho. Negócio, Queria agradecer as valiosas dicas, conselhos, conteúdos que os senhores trouxeram para nós. Muitíssimo obrigado por esse bate-papo tão gostoso e tão enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou no programa Diálogos deste vídeo, gostaríamos de agradecer também por estar aqui. Agradecemos de coração, esperamos que de alguma forma esse programa tenha contribuído de forma positiva para a sua vida. Desejamos que esteja sempre com a gente e agradecemos também a oportunidade. Até a próxima, muito obrigado. Você já parou para pensar no poder que carrega dentro de si? Em como a sua força pode transformar o mundo ao seu redor? Em O Livro dos Jovens, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que cada um de nós possui uma força infinita para realizar o impossível, superar desafios e reescrever a própria história. O Livro dos Jovens não é apenas uma leitura, é um despertar. Descubra a força que sempre esteve com você e transforme o agora. Em sua nova edição, limitada, com capa dura e detalhes pensados especialmente para este livro tão amado pelos jovens. Garanta já o seu exemplar e inicie sua jornada de transformação. Acesse livraria.sni.org.br ou em uma regional mais próxima de você. Consulte endereços em sni.org.br/onde encontrar.